Oi pessoal, eu sou a Luísa Érica e hoje a gente vai falar sobre o livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia de aprendizagem, dos professores Jonathan Bergman e Errol Sams. O livro é fruto da experiência dos autores nas escolas a qual eles lecionaram. Agora eu vou falar um pouco para vocês sobre os autores. Jonathan Bergman parte do princípio de sempre se perguntar o que é melhor para os meus alunos. Ele se mostra um professor altamente dedicado em sempre pesquisar e procurar referências para que a sua aula e a transmissão do conteúdo seja a melhor forma para que os alunos aprendam. Ele é professor de ciências em escolas do ensino médio nos Estados Unidos. Recebeu o prêmio presidencial por excelência no ensino de matemática e ciências no ano de 2002. E também foi semifinalista do Campeonato Professor do Ano do Colorado em 2010. Errol Sams, que também é o autor desse livro, recebeu o mesmo prêmio presidencial por excelência de ensino de matemática e ciências em 2009. Errol é educador desde 2002, bacharelado em Química e Ação pela Universidade Biola. Agora vamos passar um pouco para os próximos capítulos. Até mais! Janice joga vôlei, basquete e participa das trilhas pela East Side High School. Também é aluna cuidadosa que sempre se esforça para fazer o melhor possível. Infelizmente, tem problema na aula de ciências, a última do dia, todos os dias. Geralmente precisa sair da escola mais cedo para participar dos jogos e atividades e, por isso, perde muitas aulas. Ela bem que tenta acompanhar a turma, mas não consegue, por causa de suas frequentes faltas. Às vezes chega mais cedo e se encontra com o professor antes do começo da aula, mas ele está frequentemente muito ocupado para lhe ensinar pessoalmente tudo que ela perdeu. Henrique tem dificuldades na escola, especificamente em matemática. Todos os dias a professora se posta diante da turma e leciona conforme o currículo escolar estadual. Para tanto, recorre à tecnologia mais recente. Até usa um quadro branco interativo, que deveria atrair a atenção de todas as crianças e cativá-las para a aprendizagem. O problema de Henrique é que, para ele, a professora fala muito rápido e ele não consegue tomar notas com a mesma velocidade. Mas, mesmo quando faz algumas anotações e as transcreve no caderno, não compreende o que significam. Em casa, ao fazer os trabalhos escolares, continua com problemas, porque o que anotou durante a aula não ajuda muito nas tarefas. Assim, Henrique, um aluno diligente, tem poucas opções. Chegar à escola mais cedo e pedir ajuda à professora, telefonar para um amigo na esperança de que ele tenha compreendido o que a professora disse, copiar o dever de casa de um colega ou simplesmente desistir. Ashley passou grande parte da vida aprendendo o jogo da escola. Há 10 anos se esforça para dominar a arte de corresponder às expectativas dos professores, cumprindo todas as exigências, não importa quão rigorosas, para conseguir boas notas. Na verdade, ela nunca apreende os principais conceitos. Sempre recebe os conceitos A ou B em todas as disciplinas. Não porque tenha demonstrado compreensão, mas sim porque satisfaz os critérios. Encaixou-se nos padrões e acertou os gabaritos. Essas notas não refletem com exatidão o que ela de fato aprendeu. Ashley está sendo muito mal servida pela escola. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bem, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Ana Rita, sou graduanda do curso de História pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Atualmente estou no 7º período e faço parte do programa Residência Pedagógica, a qual eu sou bolsista. Bem, e para quem está somente nos ouvindo, eu queria dizer que eu sou uma pessoa de pele parda, meu cabelo é a cor castanha, ele está no corte médio. Estou vestida com uma blusa azul escuro e atrás de mim tem uma parede vazia na cor de um rosé. Hoje eu queria convidar vocês para entender um pouco mais sobre a ideia da sala de aula invertida. Então, vamos lá? E para entender melhor como surgiu essa ideia, precisamos conhecer o antecedente, ou seja, o que veio antes desse episódio. Em 2006, os autores começaram a lecionar em uma escola na Califórnia, nos Estados Unidos, como professores de química, tendo aí um total de 950 alunos, Durante essa trajetória, os dois começaram a trabalhar juntos, dividindo algumas tarefas, e também eles partilhavam de uma mesma problemática, que a realidade daquela escola era que a maioria dos seus alunos era de um ambiente rural, significando aí que grande parte passavam mais tempo se locomovendo do que de fato na sala de aula. Então isso prejudicava o desempenho escolar desses alunos. Então em um certo momento, um deles, o Aaron, ao folhear uma revista, ele consegue encontrar um artigo sobre software que afirmava que era possível gravar slide em PowerPoint, e a partir daí eles conseguem perceber que há uma possibilidade de criar um novo método para esses alunos que teriam a dificuldade de ter o acesso à aula.
e gravando, seria possível publicar, né, de uma forma online, para que esses alunos conseguissem assistir a aula em um momento mais propício. Então, vos informo que tanto os alunos faltosos, que tinham dificuldade de acesso à sala de aula, eles tiveram um bom desempenho escolar, assim também como aqueles que tinham uma boa frequência na sala de aula. Em momentos de dúvida, eles conseguiram retornar àquela aula, né, assistindo um vídeo de forma online e assim sancionando dúvida. Outra questão importante a se destacar é que outros professores e outros alunos tiveram acesso a essas aulas. Refletiram também sobre o quão é importante a presença do professor em sala de aula, mas principalmente quando esses alunos carecem. Então, a importância desse professor, não necessariamente durante todo o tempo, porque esses alunos eles conseguem compreender algum tipo de conteúdo assistindo vídeo em outro momento, e a partir desses vídeos eles conseguem aprender e trazer as dúvidas para a sala de aula. E assim nasce a ideia de sala de aula invertida. Então eles tiveram um compromisso entre 2007 e 2008, que era o ano que eles estavam lecionando, a gravar todas as aulas, né, sejam para a sala de aula, o conteúdo visto em sala de aula, como também para alguns exames. Aí a partir de então, eles começaram a disponibilizar essas aulas gravadas para que esses alunos assistissem em outro momento. E para finalizar, eu queria fazer algumas observações. Primeiro, que esses professores eles não foram considerados os primeiros, né, a utilizarem esse método de pedir para que esses alunos assistissem aulas em casa gravada, né? E tampouco eles se utilizaram do termo sala de aula invertida como aquelas pessoas que inventaram essa denominação, mas eles foram considerados os pioneiros na forma em que eles se utilizaram desse método de uma forma mais extensiva. Mas, de fato, quais conclusões e avaliações eles puderam tirar desse método? Esse método ele foi considerado bem mais eficiente que o método tradicional. Mesmo aí entendendo que, ao passar do tempo, eles foram, claro, aperfeiçoando esse método, né, para que seja aplicado de uma maneira bem mais eficiente e também para que seja apresentado para outras pessoas. Olá, me chamo João Antônio, tenho 21 anos, de pele parda, sou do curso de Licenciatura em História da UVA. Estou no 7º período, estou usando a blusa do meu curso, preto com branco. Atrás de mim há uma parede fake de tijolos e a outra parte dela é amarela. E para darmos continuidade, falaremos de como a inversão ajuda a personalização. A inversão em sala de aula, ela estabelece um referencial que oferece aos estudantes uma educação personalizada, que ela vai se ajustar ali sob medida às necessidades individuais de cada estudante, que isso é muito importante em sala de aula. O atual modelo de educação, ele reflete um que foi concebido na Revolução Industrial, onde os alunos são educados com uma linha de montagem, onde eles passavam por uma padronização. Aí vem o erro. Padronização é muito diferente de personalização. Padronização, o aluno que tem que se adequar ao método de ensino, né? Que para ele aprender alguma coisa, ele teria que se adaptar àquele modelo, onde a maioria das vezes isso não acontece. E a educação personalizada, ela se adequa às necessidades individuais de cada aluno. O movimento para a personalização, ele tem muito mérito, mas um único professor personalizar o ensino para 150 estudantes é uma tarefa muito difícil. Que isso não vai vir funcionar no contexto tradicional. Há uma diferença muito grande, né? O contexto tradicional ele vai refletir na educação padronizada. E padronizada para personalizada há uma diferença muito grande. A expansão da sala de aula invertida, ela vai mostrar basicamente como foi todo o processo após o sucesso daquilo na escola. Eles começaram a ser reconhecidos. Outras instituições convidaram eles para dar palestras, para levar aquele método para outros professores. Que a partir dali eles não seriam apenas só professores, eles seriam especialistas naquele assunto. Olá, meu nome é Natália Ferreira, tenho 21 anos, pele parda, cabelos castanhos cacheados. Estou trajando uma blusa preta com um fundo branco atrás. Bom, depois de falarmos um pouco sobre os antecedentes e os primeiros passos que se deu essa ideia de sala de aula invertida, agora chegou a hora de a gente falar um pouco sobre as primeiras reflexões e conclusões tiradas sobre o projeto.
O professor Jonathan e o Aaron, né, depois de conversar com seus alunos e desenvolver alguns testes, eles chegaram às conclusões de que mesmo depois de todos os esforços para atender às necessidades de cada aluno, eles ainda estavam impondo uma grade curricular, um cronograma de currículo, né, aos mesmos, estes estando acompanhando ou não. Aí, a partir daí, eles começaram a pensar em como fazer, né, como habituar essa sala de aula invertida a um ambiente mais propício para a aprendizagem, para o domínio de conteúdo e que levasse em consideração o ritmo de cada aluno. E a pergunta dos professores era, já que temos o videotextual, por que os alunos deveriam se concentrar no mesmo tópico ao mesmo tempo? E foi observando, né, uma aluna estrangeira que estava curricularmente atrasada, que eles começaram a pensar melhor esse sistema, né, que permitiria que os alunos progredissem no material à medida que aprendessem o conteúdo no seu próprio tempo. E é importante ressaltar que não existe um modelo de sala de aula invertida, nenhum checklist a ser seguido que vá garantir resultados. A ideia da inversão é voltar o olhar do professor para o aprendiz e aprendizado em si. E cada um professor vai ter sua forma de diferenciá-lo, de habituá-lo e se adaptar ao seu contexto social. Até porque, como se foi evidenciado mesmo no processo que os dois professores juntos e o Aaron percorreram juntos, houve uma distinção das suas experiências por causa das suas personalidades, dos seus estilos didáticos diferentes, mesmo pela semelhança do processo, né, de sala de aula invertida. Obrigada pela atenção.